que são técnicas de pregação? A gente precisa entender que a pregação envolve várias coisas. A pregação envolve a oratória, a pregação envolve a retórica, a pregação envolve o conteúdo bíblico teológico. O que é a oratória? A oratória é todo o conjunto de técnicas para uma boa comunicação verbal em público. Então, desde a parte da gesticulação, dos pés, das mãos, do corpo, dos olhos, da cabeça, até a entonação da voz, até a forma de contar uma história, utilizando o storytelling, por exemplo, a forma de você fazer uma determinada dramatização para que aquilo impacte melhor, comunique melhor quando você está narrando alguma história, alguma coisa. Então, nas pregações, nós temos a oratória. E aí, no caso das pregações, muitas vezes isso é oratória sacra. Depois nós temos também a retórica. O que é a retórica? É aquele conjunto de técnicas e ferramentas para a persuasão. Então, eu não estou falando aqui de coisas como muitos coaches falam, por exemplo. Estou falando de técnicas como aquelas que Aristóteles, por exemplo, descreveu dentro do seu livro chamado A Retórica, ou que Olivier Reboul escreveu no seu livro Introdução à Nova Retórica, ou aquilo que Chaim Perelman, aquele autor, filósofo mais contemporâneo, escreveu no seu livro A Nova Retórica do século XX. A retórica é o conjunto de técnicas que visa a persuasão. Você deve saber, conhecer, estudar um pouco disso para estruturar o seu discurso de forma tal que as pessoas possam ser levadas àquilo que é o caminho da verdade, aquilo que é o caminho da palavra de Deus. Sempre usando tudo isso com muita ética, com muito discernimento, com muito amor e sabedoria. E, ao mesmo tempo, o conteúdo teológico. E esse conteúdo teológico também tem técnica. Tem técnica no campo bíblico. O conjunto de técnicas do campo bíblico é entendido, é aprofundado naquilo que nós chamamos de exegese bíblica. O que é essa exegese bíblica? É um conjunto de passos e ferramentas que você aplica no texto para extrair a ideia que aquele texto quis transmitir, aquela mensagem do seu autor original. Dentro disso, você vai ter a segmentação textual, você vai ter análise do contexto literário, do contexto teológico e etc. Ao mesmo tempo, dentro desse universo da pregação também deve existir a técnica teológica. E a técnica teológica é todo aquele conjunto do método teológico que é preponderantemente o auditus fidei. O que é esse auditus fidei? É a escuta da fé. Você tem um assunto para tratar e você então vai perscrutar escritura, tradição e magistério para poder falar sobre aquele determinado assunto. Para isso tem técnica auditus fidei. Também tem a intellectus fidei, que é o pensar tudo aquilo. E pensar com uma metodologia teológica coerente. E aí eu sempre digo uma coisa para as pessoas: em teologia existe certo e errado. Isso tem a ver com método, porque a teologia é uma ciência, pessoal. Observe isso, é muito importante. Além disso, existe a applicatio fidei. O que é essa applicatio fidei? Dentro de uma pregação ou de um discurso teológico, você não apenas extrai conteúdos técnico-racionais. Você precisa aplicar aquilo à vida das pessoas. Você precisa fazer com que aquele conteúdo ressoe na vida delas, gerando transformação. E existe também um método dentro disso. Então, uma pregação, ela envolve oratória, envolve retórica, envolve conteúdo teológico. E por isso é tão importante você estudar, é tão importante você se dedicar, você que tem esse chamado à pregação, já está vivenciando a pregação, você entender cada vez mais desses horizontes, porque eu tenho certeza que eles vão fazer com que a sua pregação seja muito mais eficaz, muito mais direta. Você vai falar com autoridade, você vai falar com sabedoria, você com certeza vai impactar muito melhor as pessoas responsavelmente,
fazendo com que elas vivenciem uma conversão de fato. Então pensa nisso.